Hoje nós estamos aqui no capítulo 4. Seguiremos a partir do verso de número 16. Encerraremos no verso 25. Hoje eu vou cobrir uma porção maior desse texto, tá? Então nós exporemos hoje o capítulo 4, verso 16 ao verso 25. São 9 versículos. E eu queria que você atentasse aqui para o seguinte, antes de tudo. Temos ouvido de Paulo nos dizer que o Evangelho é o assunto central dessa sua exposição aqui. O que é o Evangelho? Ele vai dizer que ele é o poder de Deus para a salvação e vai dizer que o Evangelho revela a justiça de Deus. Isso vimos lá nos versos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Depois Paulo mostrou a nossa condição de inteira condenabilidade diante de Deus. Completamente condenáveis. E quando já não existia mais esperança para nós, Paulo levanta uma conjunção que muda tudo, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Paulo então fala que naquele quadro que estávamos de completa condenação, Deus então traz uma inesperada solução. Deus nos estava condenando pelos nossos pecados, por nossa injustiça. E então Deus aplica a nós uma justiça que vem só dele a nós, por meio de Cristo, pela graça, mediante a fé. E no capítulo 4, Paulo mostra como essa justiça que vem de Deus para nós não é algo novo. O próprio Abraão foi alguém que fora justificado por Deus, declarado justo por Deus, apenas por ter crido. Vimos então, desde o capítulo 3, verso 21, até aqui o capítulo 4, verso 15, uma ênfase num elemento muito importante para a nossa salvação. Que elemento? A fé. E eu quero dizer para você que neste bloco aqui especificamente, o substantivo fé e o verbo crer se repetem muitas vezes, mostrando-nos que a questão mais importante deste bloco que nós trataremos hoje é a fé. Paulo então aqui vai nos falar de como a fé se relaciona com a salvação. Muitas vezes nós nos perguntamos, sim, mas por que a fé é tão importante? Porque Deus acredita a fé como justiça. A fé é como se fosse uma moeda que ela recebe um valor tal que, de repente, ela consegue adquirir para nós tudo quanto Deus comprou para nós, nessa troca, nesse intercâmbio. A fé é uma coisa como se você tivesse, de repente, se achasse uma cédula no seu bolso aí de 500 cruzeiros. Vale quanto? Nada. Mas Deus faz uma conversão de moeda e ela passa a valer um tesouro. A fé é isso, entende? E aqui, nesse texto especialmente, o que Paulo vai tratar é como a fé se relaciona com a salvação. Afinal de contas, o que a fé tem a ver com o pecado e com a justiça de Deus? O que a fé tem a ver com o pecado e com a justiça de Deus? Eu queria que você guardasse na sua mente alguns conceitos aqui que eu vou desenvolver antes de nós entrarmos no texto. A primeira questão importante que a gente precisa lembrar é o que é pecado. Talvez você não tenha ouvido essa minha definição aqui ainda, porque não houve ainda ocasião em toda essa exposição bíblica que tenho feito aqui já há mais de 1 ano e meio, de eu falar especialmente disso. Mas alguns irmãos que estão estudando comigo, particularmente no discipulado, já ouviram. Eu quero definir para você o que é pecado. Pecado é autonomia em relação a Deus. Basicamente, isto é pecado. Nós retiramos Deus do seu lugar de Deus, de nossas vidas, deixamos de honrá-lo, deixamos de obedecê-lo, deixamos de confiar nele como Deus e vivemos em rebeldia. Essa autonomia nos faz que nós digamos para Deus, não Deus, esse seu lugar eu não quero mais que você tome este lugar na minha vida. Eu quero viver independente em relação a ti. Autonomia é desconfiança e independência. Certo, queridos?
O que é ser autônomo? É não buscar a confiança em algo externo a nós. É buscar confiança em nós mesmos, ou seja, é desconfiar. Estamos juntos? Autonomia é não buscar confiança em algo fora de nós. Autonomia é buscar confiança em nós mesmos, ou seja, é desconfiar daquilo que é externo a nós. Autonomia é independência. E a raiz de todo pecado é esta autonomia, é esta independência. Que ora se manifesta, por exemplo, na quebra dos mandamentos de Deus, e aí numa vida devassa, numa vida em pecados morais. Quando, por exemplo, o indivíduo diz: não, Deus, eu quero ser autônomo em relação à tua lei. Eu faço as minhas leis e eu faço o que eu quiser. E aí o indivíduo transgride os mandamentos morais de Deus, fazendo o que ele quiser. E geralmente a gente toma pecado só nessa perspectiva. Mas tem uma outra perspectiva de pecado, que é a autonomia em relação a Deus, inclusive na religião. Que é o caso dos fariseus, quando vemos Jesus questionando a justiça que os fariseus julgavam ter eles próprios. Porque eles diziam: não, Deus, eu vou pavimentar o meu caminho em direção a ti mesmo. E eu vou me apresentar diante de ti com as minhas obras, pelo que eu vou fazer. Eu vou fazer por mim mesmo, autonomamente. Isto também é pecado. Por isso que digo que o pecado é, antes de tudo, autonomia em relação a Deus. E a fé, queridos? O que é a fé? O chamado à fé é um chamado a nós depormos a nossa autonomia, a nós lançarmos no chão a nossa autonomia. A nossa autonomia que se manifesta em desconfiança, em rebeldia e nossa independência diante de Deus. O chamado à fé é um chamado a nós depormos a autonomia, baixarmos a nossa guarda, deixarmos a nossa rebeldia. E ao invés de desconfiarmos de Deus, confiarmos apenas em Deus. Por isso, a fé é tão central na pregação de Jesus e na pregação apostólica. Porque a fé é onde se inicia o movimento reverso. Se o pecado é a autonomia, a confiança em si mesmo, o colocar-se no centro de tudo, a fé é o desfazimento da autonomia. É a deposição da autonomia, é o baixar a guarda diante de Deus. É o reconhecer-se sem recursos diante de Deus. Por isso o Senhor Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 1, verso 15, arrependam-se e creiam, confiem no Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3, 22, que é mediante a fé que nós recebemos a justificação de Deus. Por quê? Porque a fé é esta deposição. Dá para entender? Sentados aqui? Entendemos isso aí? Beleza? À luz disso, entendendo isso, eu queria que você atentasse na leitura desse texto para as muitas vezes que a palavra fé acontece e que você observasse como a fé se relaciona com a salvação. É disso que trataremos nesse texto agora. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16, abra comigo o texto bíblico, nós leremos e depois nós exporemos esse texto. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, conheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus.
e estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Então, observe bem, as perguntas que Paulo está respondendo aqui são perguntas relacionadas as respostas que Paulo está dando aqui são respostas relacionadas à seguinte pergunta: como a fé se relaciona com a salvação? Por que fé? E aí Paulo nos dá algumas respostas aqui. Primeiro, porque a fé está de acordo com a graça de Deus. Olha o que diz o verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Por que pela fé, queridos? Para que seja de acordo com a graça. Se você observar bem os versos que antecedem, os quais eu expus semana passada, Paulo está dizendo que a herança da promessa de Deus não pode ser de acordo com a lei. Não pode ser de acordo com a autonomia do homem, o homem achando que por si mesmo ele conquistará para si os céus por obedecer à lei de Deus. E por que não pode ser? Porque Paulo explicou para nós que, de acordo com a lei de Deus, o que nós temos de receber de Deus é somente a ira de Deus. O que é justo Deus nos devolver em troca de obedecermos os seus mandamentos? A sua ira. Por quê? Porque nenhum de nós obedece perfeitamente os mandamentos de Deus. E a Sagrada Escritura, como eu já lhes disse semana passada, ressalta que é maldito todo aquele que não permanecer nos mandamentos de Deus, em qualquer um deles. É maldito. Mas, não sei se vocês se lembram, se não se lembrem, deveriam lembrar-se. E se vocês não se lembrem, recomendo que vocês voltem lá, alguns sermões atrás, no sermão A Graça de Deus, onde eu expliquei para vocês, à luz de Romanos 3, 24, o que é a graça de Deus. Inclusive, eu até lhes dei lá uma definição um pouco mais precisa do que geralmente a gente usa ouvir. A definição mais correta da graça de Deus é que a graça de Deus é o livre e soberano favor salvador ou salvífico de Deus. O que é a graça de Deus? É quando Deus livremente age para salvar e Ele promove tudo o necessário para produzir a salvação. E todos os dons de Deus, queridos, aos homens, estão fundamentados em sua graça. O amor de Deus a nós, a fé que Ele promove em nós, a misericórdia de Deus, tudo isso está fundamentado na sua graça. E o que é a graça? A livre e soberana ação de Deus favorosa em direção a nós. E o que se alinha à graça de Deus? A religião se alinha à graça de Deus? Não. O eu acreditar que por obedecer os mandamentos de Deus eu serei achado justo diante de Deus, isso se alinha à graça de Deus? Não. Porque o eu acreditar que obedecendo os mandamentos de Deus me fará justo bastante para ser considerado digno da salvação de Deus, me leva, na verdade, a um estado de ignorância. Eu não estou me vendo pecador como eu realmente sou. Eu não estou me entendendo realmente como eu preciso me entender diante de Deus. E por isso Paulo diz aqui que a fé, ela é muito importante porque ela se alinha à graça de Deus. Ela está de acordo com a graça de Deus. Por isso, inclusive, Abraão reconheceu que Deus o escolheu livre e soberanamente, e em nenhum momento ele apresenta-se diante de Deus como se tivesse algum crédito diante de Deus por causa de suas próprias obras. Olhe para a vida de Abraão. Abraão é alguém que nós encontramos entendendo a sua relação com Deus baseada apenas em graça.
Deus me escolheu. Por quê? Porque eu tenho algo porque Deus me escolheu? Não. Eu tenho algum mérito diante de Deus porque Deus me escolheu? Não. Fiz alguma coisa para que Deus me escolhesse? Não. Respondi perfeitamente a Deus depois que Ele me escolheu, de um modo que Ele pode me aprovar e continuar comigo? Também não. Inclusive, no primeiro sermão aqui desse bloco do capítulo 4, mostrei para vocês lá no capítulo 15 de Gênesis, como o próprio Abraão vacila na fé ali em algum momento, né? Assim como nós, até que nós adquiramos consistência, maturidade, compreensão, revelação, epifania. Sabe o que é epifania? Epifania é um momento de revelação. Quando alguma coisa que nós antes ouvíamos falar e parecia estranha, mas agora, pum, se abre diante dos nossos olhos. E não apenas traz entendimento, mas traz uma mudança na nossa alma. E foi no capítulo 15 que Abraão teve uma epifania, uma revelação. Ele confiou em Deus como nunca havia confiado, e Deus acredita a ele isso como justiça. O que vemos então em Abraão? O próprio Abraão, em nenhum momento, entendeu que a sua relação com Deus estava baseada em qualquer outra coisa, senão em graça. Por isso a fé se relaciona perfeitamente com a salvação. Por quê? Porque a fé está de acordo com a graça de Deus. Ela se alinha, é como o trilho e o trem. São duas coisas que se encaixam perfeitamente, né? O trilho e o trem se conectam e vão juntos, né? Foram feitos um para o outro. A graça de Deus só pode ser respondida em fé, em confiança a Deus. E a fé, ela se relaciona perfeitamente com a graça. A religião, queridos, acredita que Deus deve algo. A religião olha para Deus e acredita que Deus lhe deve algo. O religioso olha para Deus e diz: o Senhor me deve, porque eu tenho vivido assim. Mas a fé não. A fé reconhece que não merece o bem de Deus, reconhece que merece apenas o juízo de Deus, e reconhece a ação graciosa de Deus ao salvar. A fé é isso, é esta confiança. Por isso que a fé se alinha à graça. Por isso que em Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. A graça é a ação de Deus livre e soberana, vindo em direção a nós, nos escolhendo e decidindo não imputar a nós os nossos pecados. A fé é a mão que se estende, feliz, alegre, sabendo que não merecia e que então pode apropriar-se daquilo que Deus lhe deu. Por isso que somos salvos pela graça, por intermédio da fé. A fé é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos da graça. Por isso que a fé se relaciona com a salvação, porque ela está de acordo com a graça. A religião não. A religião não tem nada a ver com a graça. Por isso que a única coisa que está reservada para a religião é a ira e o juízo de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus vai olhar para os fariseus e dizer: antes de vocês estão entrando no reino dos céus as prostitutas e os cobradores de impostos, porque esses já entram ouvindo o evangelho sabendo que não tem nada. A fé está de acordo com a graça de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a fé confia nos recursos de Deus apenas. Olha o que diz o verso 19. Nós vamos ler o verso 19, depois a gente vai saltar para o verso 17, a parte B. Voltar um pouco, né? O texto diz: sem se enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. E no verso 17, a parte B, ele vai dizer: Deus, em quem creu, em quem Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. A fé, queridos, deixa de confiar nos seus recursos.
A fé, ela é intimamente uma confiança em algo externo a nós. Quando nós dizemos, eu tenho fé em mim, isso não é a fé bíblica, viu? A fé bíblica não tem nada a ver com a confiança em si mesmo. A fé de que fala a Escritura tem um objeto certo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o objeto. Então, nesse plano aqui, a fé confia nos recursos de Deus apenas. Os recursos nos quais a fé deposita a sua confiança não são os recursos próprios. É o que o texto bíblico nos fala sobre Abraão. No verso 19, o texto diz que Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. E a palavra grega lá traz a ideia, é uma ideia um pouco mais contundente. O seu corpo já estava morto, amortecido. Ou seja, Abraão já tinha tinha 99 anos de idade, já não tinha condições de dar vida com o seu corpo, de produzir filhos com o seu corpo. E o texto bíblico diz que o ventre de Sara já estava sem vigor. A palavra grega é a mesma palavra morto. O ventre de Sara estava morto, sem poder produzir vida. Mas o verso 17 nos diz onde estava a confiança de Abraão. Onde estava a confiança de Abraão? No Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aleluia. Glórias a Deus. É interessante que quando a gente olha para a vida de Abraão, Deus fez questão de fazer as coisas o mais difíceis possíveis, a fim de que Abraão tivesse entendimento de que suas promessas em nada estavam atreladas ao poder ou às habilidades de Abraão. O texto bíblico nos diz que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade. Né? Um senhor ali ainda com muita vigor, né? Com muita força, com ainda alguma esperança de que pudesse ter filhos. Afinal de contas, ele só tinha 75 anos, né, irmãos? Não estava tão velho assim, né? Podia ainda produzir filhos. E se Deus lhe deu uma promessa, ele pensou, bom, ainda estou forte, ainda consigo ainda fazer filhos. Sara ainda dá para o gasto ali, né? Ela estava só com 65 anos de idade. Na verdade, ela era 9 anos mais nova que ele, então tinha 66. Só 66? Não, talvez ainda ali, se a gente fizer como o pessoal do Nordeste faz, né? Uma garrafada. Se a gente fizer uma garrafada, se ela comer a raiz certa, quem sabe aquela mulher não possa novamente dar filhos, né? Para mim. Deus fez uma promessa que eu ia ter filhos. Vamos pensar. Mas o que Deus faz, queridos? Deus deixa chegar aos 76, 77, 78, 79, 80, 81. Lá pelos idos dos 82, 83, 84 anos, Abraão está desanimado. Aproximadamente quando acontece o capítulo 15 de Gênesis. Ele diz, Deus, eu não estou acreditando que esse negócio vai dar certo. E Deus fala, Abraão, confia em mim, cara. Está em mim esse negócio, não está em você. Vai dar certo. A minha promessa é minha. Eu vou cumprir. Conta as estrelas do céu. E Abraão, então, creu em Deus. Ele creu em Deus, mas lá pelos idos dos 85 anos, ele falou assim, bom, Deus deu a promessa, falou que ia fazer. Quem sabe se a gente der uma ajudinha para Deus? Vamos dar uma ajudinha para Deus? Aí Sarai falou, por que você não pega a minha escrava, Agar? Vamos fazer um filho dela. Se o filho que nascer dela nascer no meu joelho, na minha coxa, ele será meu filho. E aí ele dá ajudinha para Deus, né? Aí Deus veio, quando ele tinha aproximadamente 99 anos, e vem bater um papo com ele e diz, Abraão, as tuas promessas eu vou cumprir, mas vai nascer de você e de Sara um filho. E Abraão diz, mas Senhor, de mim, de Sara, e Ismael, que Ismael ache graça diante dos teus olhos. Deus disse, não é para ser do seu jeito. É agora mesmo, quando você está morto. Quando o ventre de Sara está morto. É aqui que eu quero fazer. Para que todos os seus recursos sejam aniquilados. Para que você reconheça que não há nada em você. Para que você entenda que os meus planos são meus e eu os cumpro. Porque eu chamo à existência aquilo que não existe. Eu sou Deus. E o texto bíblico diz que ele creu. Ele creu. Temos fé quando nós não confiamos em nossos próprios recursos. A fé só é completa quando abrimos mão de confiar em qualquer coisa que haja em nós, quando percebemos que não podemos fazer nada
para o cumprimento das promessas de salvação de Deus em nós. É preciso reconhecer a morte, para então confiar no Deus que dá vida aos mortos. E Abraão se reconheceu morto para dar vida. Ele reconheceu o ventre de Sara morto. E então o texto bíblico nos diz que ele confiou no Deus que dá vida aos mortos, no Deus que chama a existência aquilo que não existe, queridos. Entende? Por isso a fé é tão importante, porque ela deixa de confiar nos nossos recursos para confiar apenas nos recursos de Deus. Lembra que eu falei do pecado? O pecado é a autonomia em relação a Deus. A fé é essa deposição da autonomia. A fé é eu dizendo, Senhor, realmente não tenho recursos em mim. Eu preciso completamente de Ti. E sem o Senhor eu estaria inteiramente morto. O que restava a Abraão, queridos, aos 99 anos de idade? Nenhuma esperança mais. Nenhuma. A vida, certamente, ele já estava contando em palmos. A expectativa de ter uma descendência de Sara, para com isso, Sara riu quando ela ouviu Deus falando, né? Dava para rir. Mas Deus disse, eu vou fazer, meu amigo. E Abraão, então, confia nos recursos que vêm de Deus. Ele entende que Deus é o Deus que deu origem à vida, e por isso ele pode dar vida aos mortos. Eu acredito que era exatamente nisso que Paulo estava pensando quando ele escreve o texto de Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Na verdade, desde o verso 1 desse capítulo 2 de Efésios. Quando o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Abraão estava morto na sua capacidade de gerar vida. Sara estava morta na sua capacidade de gerar vida. Eles não tinham como alcançar a promessa de Deus pelos seus próprios recursos. E nós? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o verso 4 do capítulo 2 de Efésios nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. O que o texto bíblico está nos dizendo, queridos, que é nesta compreensão da nossa completa incapacidade. Qual é o nosso estado? Morte. Nós, em nosso pecado, não estávamos apenas amputados, nós não estávamos apenas inabilitados, inválidos, nós não estávamos com poucos recursos, nós não tínhamos recurso nenhum, zero. Na verdade, nós sequer tínhamos vida. Como nós poderíamos nos apresentar diante de Deus mortos, queridos? Sem chance, de jeito nenhum. Mas a fé, o que a fé faz? Ela aprende a não confiar nos seus recursos. O homem que tem fé, a mulher que tem fé, eles se entenderam uma vez mortos em seus delitos e pecados. E a partir daí, confiaram apenas no Deus, que pode dar vida ao que está morto. Ainda bem, queridos, que nós estávamos mortos. Sabe por quê? Porque há um Deus que dá vida a mortos. É interessante o episódio de João capítulo 10, porque Jesus deixa Lázaro, assim como Deus fez com Abraão, Jesus faz com Lázaro e a família de Lázaro, né? Jesus podia ter ido quando Lázaro estava doente. Jesus disse, não, vamos esperar mais um pouquinho. Podia ter ido quando Lázaro tinha acabado de morrer. Jesus disse, não, vai parecer fácil demais, vai parecer que se fizesse ali um desfibrilamento, né? Podia levantar Lázaro e tal, uma ressurreição ali cardíaca, podia ressuscitar Lázaro. Vamos deixar 3 dias, deixa apodrecer, deixa a morte tomar de conta, deixa os vermes começarem a subir no corpo, e aí eu vou lá. E o que precisa diante de um morto, queridos? Apenas uma palavra: sai para fora, receba vida. A palavra de Deus faz isso, amados. Para que reconheçamos que não temos recursos em nós mesmos. A nossa vida vem
de Deus apenas. Glória a Deus por isso. É por isso, amados, que este Deus é um Deus que nos ordena a vida. Ele nos dá vida, nos ordenando vida. Ele diz, viva. E quando ele diz viva, nós saímos da sepultura e podemos dizer, estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Éramos cegos, mas agora enxergamos. Éramos surdos, mas agora ouvimos. Por isso, tudo em que nós devemos confiar está completamente fora de nós. Por isso que somos ordenados a confiar em Cristo e apenas em Cristo e na sua cruz. Este é o recurso de Deus para a nossa salvação. De onde vem o recurso de Deus para a nossa salvação? Apenas de Deus. Não está em nós. Amém, queridos? A fé é, portanto, ela se relaciona com a salvação porque ela está de acordo com a graça de Deus. Ela se relaciona com a salvação porque ela não confia nos recursos próprios, mas em Deus apenas. A fé se relaciona com a salvação porque ela alcança a promessa da salvação. É o que diz o verso de número 16. Diz assim: portanto, a promessa vem pela fé. A promessa é alcançada pela fé. Paulo já havia explicado que a promessa que Abraão recebera havia sido feita 430 anos antes de o povo de Deus receber a lei. E mesmo muitos anos antes de Deus ordenar Abraão a circuncidar-se. Logo, o que faz alcançar a promessa não pode ser a lei. Não podem ser os ritos, não pode ser a tradição religiosa, já que Deus havia dado uma promessa a Abraão antes da lei, ou mesmo antes da circuncisão. A religião, ela acredita que ela conquista as promessas de Deus. Deus havia feito promessas a Abraão. E as promessas que Deus fez a Abraão, Deus fez também a descendência de Abraão. Mas de um modo distinto de Abraão, a descendência de Abraão, especialmente os judeus que passaram a criar uma relação com Deus baseada na obediência à lei, eles acreditavam que eles iam conquistar a promessa. Eles conquistariam a promessa pelo cumprimento da lei. Abraão alcançou a promessa, queridos, não pelo cumprimento da lei, mas apenas por confiar em quem prometeu. A religião, ela entende as promessas de Deus como promessas condicionais, promessas que dependem de nós. A fé não. A fé, ela olha para aquilo que Deus disse e diz, ora, se Deus disse, então tá bom. Então ele vai fazer. A fé permite a antecipação do cumprimento da promessa. Por quê? Porque ela descansa naquele que é fiel e justo. Aquele que está labutando por dar cumprimento à promessa, pelos seus atos e obras, ele não consegue descansar na promessa. Haja vista que ele está sempre em altos e baixos, em sobressaltos e em momentos de abatimento. Sim ou não? Os homens são assim, todos eles, todos nós, né? Há momentos de que nós achamos, nossa, que performance a minha. E tem dia que a gente fala, caramba, como é que eu fiz isso? Não é verdade? Sim ou não, irmãos? É desse jeito. Mas a fé não está baseada na performance pessoal. A fé está baseada na promessa de quem fez. Por isso ela permite a antecipação do cumprimento. Porque a gente olha para a gente e fala, não sei se eu vou dar conta. Não, agora eu vou dar conta. Agora eu acho que eu não dou conta. Agora quem sabe? Agora não vai. Não é verdade? Mas Deus, se Deus disse que vai, então vai. E a fé, ela deixa de olhar, então, para a performance, para olhar apenas para aquele que prometeu. Entende isso? Então, a fé, ela alcança a promessa. Ela não alcançará a promessa, ela já alcança. Porque ela confia numa coisa muito simples. Ora, Deus prometeu, então ele vai cumprir. Abraão já tinha alcançado a promessa.
ele já tinha visto os seus dias futuros, ele já tinha visto o próprio Cristo, está registrado no capítulo 8 do Evangelho de João, porque ele confiou apenas em Deus. A fé alcança a promessa da salvação. Por isso que é glorioso quando nós vemos cristãos com uma firme confiança, uma alegria radiante e com uma ousadia extraordinária, dizerem: eu sou salvo. Quem pode dizer isso? Quem alcança a promessa. De que modo? Pela fé. Nós não alcançaremos a promessa, queridos, nós já a alcançamos. Entende isso? Nós já somos salvos. A promessa de Deus para nós, Ele prometeu. Ora, é claro que Ele vai cumprir. A fé confia nisso. A fé, ela se entrega a isso. Ela não está esperando em si mesma. E ela sabe que as palavras de Deus são sim e amém. Aquele que trouxe o universo à existência pelo poder da sua palavra e sustenta todas as coisas pela força do seu poder, como ele não cumpriria em nós aquilo que ele declarou sobre nós? Sua palavra é a realidade. Amém? Se ele disse: se você confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então isto é certo. Amém, irmãos? Por isso, a fé alcança a promessa de Deus. Porque, na verdade, se a gente observar bem, existe uma questão aqui que é a seguinte: a fé permite a antecipação do cumprimento, porque ela descansa naquele que é fiel e justo. Assim, já que não depende de qualquer coisa que aconteça no tempo, o tempo é mero detalhe, que não pode em nada prejudicar o cumprimento da promessa. Ora, se a nossa confiança não está em qualquer coisa que vai acontecer no tempo, o que é o tempo, queridos? Um detalhe. Nós já somos salvos agora, como seremos na consumação dos séculos. Por quê? Porque não está baseado em qualquer coisa que aconteça aqui. A nossa salvação está baseada no que Deus disse, na sua palavra perpétua. E o que é o tempo nesse intercurso? Um mero detalhe. Detalhes. O que são detalhes? Diante das promessas que Deus fez. Apenas um poucochinho de tempo. O apóstolo Paulo já nos disse que a nossa salvação já está mais perto do que quando nós o alcançamos. Um poucochinho de tempo, no abrir e fechar de olhos, estaremos para sempre diante do nosso Senhor. Por isso a fé alcança. Por isso aquele que está em Cristo pode dizer: eu sou salvo. Ele não está confiando em si. Não está depositando confiança nos seus recursos. Os recursos são de Deus. Ele está olhando não para o seu performance, mas para a graça de Deus. E por isso ele já alcança. Eu já disse isso algumas vezes e eu acho importante repetir. Antigamente eu achava de um certo snobismo essa ideia de alguém dizer que está salvo. Mas depois que você conhece a palavra de Deus e você descobre como Deus salva pecadores, você sabe. Isso, na verdade, não é snobismo. Sabe por quê? Isso tributa a Deus a glória. E esse é o último porquê a salvação, a fé, ela se relaciona com a salvação. Por que a fé se relaciona com a salvação? Porque a fé glorifica a Deus, queridos. Olha o que diz-nos aqui o verso 20. Diz assim: mas assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ora, preste atenção comigo. Já que a fé está de acordo com a graça de Deus, a fé ela está alinhada à graça de Deus, ao dom de Deus, ao favor de Deus, livre e soberano de salvar os homens. Já que a fé confia nos recursos de Deus apenas, já que a fé alcança a promessa da salvação de Deus, a fé atribui apenas a Deus glória pela salvação. Qualquer um que tenha fé, ele se esvaziou completamente de autogloriar-se,
de buscar para si qualquer louvor em sua salvação. Qualquer um que tenha entendido a fé, ele está completamente esvaziado do louvor próprio e ele transborda de alegria e gratidão e adoração e louvor àquele que merece a honra da nossa salvação. Por isso que não há na declaração do salvo, quando ele diz sou salvo, não pode haver, pelo menos, né? Não pode haver qualquer resquício de vanglória, ou pode parecer qualquer coisa semelhante a um alto louvor. Por quê, queridos? Porque se ela é de acordo com a graça de Deus, se ela confia nos recursos de Deus apenas, e se ela alcança as promessas da salvação do próprio Deus, a glória é devida apenas a Deus. Por isso que a fé está completamente, queridos, alinhada à salvação que vem de Deus. Se nós observarmos, a religião, ela busca louvor próprio na tentativa de empreender a salvação. Não é assim? A religião, ela busca louvor próprio. A religião, ela busca bater no peito, contar suas glórias, falar dos seus feitos, maximizar sua performance, diminuir aqueles que ele considera que não chegaram ao seu patamar. Isso é religião. A glória própria, o louvor próprio. A fé só tem palavras de louvor a Deus. Nós somos como os 24 anciãos e os 4 seres viventes diante do trono de Deus e o exército celestial nos céus, como está declarado em Apocalipse capítulo 5. No capítulo 5, queridos, há um dos cantos que para mim é o mais lindo de toda a Escritura. E temos uma performance aqui de um coro. Primeiro cantam os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Depois se unem a estes 28 seres celestiais uma miríade de anjos, uma multidão de anjos. E depois se une aos 24 anciãos, os 4 seres viventes e essa miríade de anjos, todo ser vivente que há nos céus e na terra. E o que pode cantar aquele que foi salvo exclusivamente pela fé? Ele só pode cantar isso aqui que está em Romanos, em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 8. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue tu compraste para Deus, homem que procede de todo povo, tribo, língua e nação, e para o teu Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem é digno? O Cordeiro, que foi morto e reviveu. Logo em seguida, a multidão de seres celestiais canta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E por fim, todo ser vivente que está nos céus e embaixo na terra cantará: aquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, queridos. A fé, ela acredita a glória completa e integralmente a Deus. Por isso a fé é um instrumento extraordinário que Deus nos dá para a salvação. Porque a fé, ela deixa de confiar em si e volta a confiar a Deus. Nós fazemos um movimento reverso. Aquele movimento de pecado que nós fizemos em Adão, nós começamos a, pela graça de Deus, reverter esse movimento através da fé. Nós não confiamos mais nos nossos próprios recursos. Nós acreditamos apenas a Deus o louvor por tudo que Ele prometeu fazer em nós. Nós já não nos preocupamos com o amanhã, porque o nosso dia está nele, a nossa vida está nele. E por isso, obviamente, isso nos é acreditado como justiça. Percebe como a fé se encaixa perfeitamente em todo o projeto de Deus voltar a ser o nosso Deus? E nós voltarmos a ser dele? A fé se encaixa completamente nisso, porque ela é que permite que nós nos voltemos em completa inabilidade, em completa dependência, em completa confiança, apenas em Deus. Nós já não confiamos em nós,
nós já não nos mantemos rebeldes a Deus, já não nos mantemos autônomos em relação a Deus, nós estamos de volta dizendo: Senhor, nunca deveria ter saído daqui. Estou de volta para ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Um homem, uma mulher em comunhão e em confiança contigo. Uma confiança que não será abalada, porque agora eu sei, se o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos, se Ele morreu no meu lugar e ressuscitou dos mortos, que prova eu preciso ainda de que posso confiar em Ti? Ora, percebe que Deus nos dá uma prova para nós confiarmos nele? É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui ao final desse texto, a partir do verso 22. Ele vai dizer: óbvio, a consequência disso, diz o verso 22, em consequência, já que a fé nos assegura confiarmos a Deus, fizemos um movimento de volta em direção a Deus, já que a fé, ela nos permite recebermos a nossa salvação, já que a fé acredita a Deus glória, em consequência, diz o verso 22, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Por que Deus nos acredita justiça? Como Deus nos acredita justiça? Ele responde aqui: nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Deus nos deu prova indelével, uma prova que não pode ser desmontada, uma prova que está mais clara que a luz do meio-dia, de que Ele é um Deus que ama e é perfeitamente confiável. Entende isso? É isso que Ele mostra na cruz. Ele mostra que Ele é um Deus perfeitamente confiável. Diferente dos deuses pagãos, cujas narrativas falam de deuses que trapaceiam, deuses que mentem, deuses que torcem, deuses que enganam. Deus não. Deus dá a sua palavra e Ele a cumpre. Ele promete enviar seu Filho. Ele entrega a sua própria vida na morte. E com isso, Ele nos confia, Ele arrebata, Ele conquista o nosso coração, queridos. Como nós não confiaríamos em Deus, depois do que Ele fez na cruz do Calvário, para mostrar por nós o seu amor e a sua justiça. Por isso, Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, e foi ressuscitado para a nossa justificação. Ora, aquele que prometeu entregar seu Filho, e que ressuscitou seu Filho depois que cumpriu todas as suas promessas, é claro que Ele cumprirá tudo quanto disse em nosso respeito. Amém? Por isso, minha querida, meu querido, é impossível passar pelo texto de Romanos, especialmente por esse trecho pequeno que nós vimos aqui, e não entender quão glorioso é este dom que Deus nos deu da fé. E não confiar com maior confiança ainda nesse Deus que nos assegurou a salvação pela morte e pela ressurreição de seu Filho. E não sair daqui declarando com uma palavra, com um gosto doce de alegria nos lábios: eu fui justificado por Cristo Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição. Se houve ainda alguma dúvida no seu coração, entenda: a fé é este instrumento que Deus nos deu, exatamente para que nenhuma dúvida esteja baseada em qualquer coisa que esteja em nós. Antes que nós desfaçamos todas as dúvidas e olhemos apenas para aquele que chama à existência aquilo que não é. Você e eu não somos. Não somos bons, não somos perfeitos, não temos direito de salvação, somos pecadores. Mas sabe de uma coisa? Ele chama aquilo que não é, de onde não existe. Por quê? Porque Ele tem o poder de fazê-lo. Só por isso. Amém? Ele tem o poder de salvar-nos. E a nós o que resta, queridos? Estenda a sua mão, meu querido. Estenda a sua mão, minha querida. E receba pela fé aquilo que Deus lhe deu, para a glória dele mesmo. Amém? Coloque-se em pé, amado. Coloque-se em pé, amada. Que nessa noite você possa achar no seu coração aí, agora, se há alguma resistência religiosa, buscando glória própria, tentando
pelos seus atos de justiça, achar algo diante de Deus, ou mesmo uma rebeldia contra os mandamentos de Deus, uma rebeldia contra a palavra viva de Deus, que você nessa hora possa ouvir a palavra que o Senhor Jesus dirigiu àqueles que ouviram Ele no início da sua pregação: arrependam-se e creiam. Arrependa da sua rebeldia, meu irmão, uma rebeldia que está levando uma vida contra os mandamentos de Deus. Arrependa-se da sua rebeldia, uma rebeldia de achar que pela religião você vai conquistar para você algo diante de Deus. E à luz dessa palavra, regozije-se com Abraão e com todos os filhos de Abraão que creram como Abraão e confiem no Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu te agradeço. Tua palavra nos diz que a própria fé, ela não vem de nós, ela é um dom, um presente de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não sabíamos que podíamos confiar em Ti. Nós desconfiávamos de Ti. Nós vivíamos rebeldes contra Ti. Mas houve um dia em que o Senhor chamou-nos pelo nosso nome. E ao nos chamar pelo nome, Senhor, a morte teve de se render à Tua palavra. O Senhor nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. E agora respiramos, Senhor, a vida do Teu Espírito. E agora podemos ver Cristo Jesus exaltado na cruz do Calvário. E agora podemos ouvir as Tuas palavras de vida. Isso tudo porque o Senhor nos deu fé. Já não descansamos em nós. A confiança que tínhamos em nós, na verdade, nos trazia atribulações. Mas quando aprendemos a confiar em Ti, que doce descanso, Senhor. Que doce repouso. Que completo deleite, Senhor. Que coisa gloriosa é poder descansar nos Teus braços e nas Tuas promessas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela fé que o Senhor mesmo nos deu para nós respondermos a Ti. Aquilo que o Senhor pede de nós, o Senhor mesmo nos dá. E isso é glorioso. Obrigado porque o Senhor nos permite hoje olharmos para Cristo e saber que toda a nossa suficiência está no crucificado. Obrigado porque o Senhor se mostrou um Deus confiável, prometendo enviar seu Filho e cumprindo sobre ele todas as suas promessas que diziam respeito à nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a que não vacilemos em confiar em Ti. Acrescenta dia a dia fé aos nossos corações, fé em Cristo e nele crucificado, para que nós mantenhamos vive essa esperança firme da nossa alma no cumprimento de todas as Tuas promessas sobre nós, promessa de que estaremos contigo uma vez mais e para sempre. Que o coração dos Teus filhos descanse hoje nesta promessa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?